nome diz, são objetos de 4 lados que têm lados paralelos. Né? O que são lados paralelos? Lados que têm a mesma inclinação, basicamente. Então, tu consegue perceber que esse lado é paralelo a esse. Só que esse lado aqui também é paralelo a esse aqui, ok? Então, são 2 pares de lados paralelos, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Bem, o losango, ele tem também lados paralelos. E, mais que isso, ele tem lados iguais. O tamanho dos lados de um losango são iguais. E o quadrado, ele tem tudo igual. Tanto os ângulos quanto os lados. O retângulo tem 2 lados iguais em pares aqui e ângulos de 90 graus. Então são características que cada um desses paralelogramos tem. Né, a gente conhece muito bem todos eles. Trapézio também, qual é a grande diferença de um para o outro? É que o trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Esses outros 2 aqui não são paralelos. Eles podem ter o mesmo tamanho, mas eles não têm a mesma inclinação. Né? Um é um ângulo para cá e o outro é um ângulo para cá, né? São ângulos diferentes, concorda comigo? Sim, concordo. Se fossem 2 ruas, né, o que acontecia, uma hora elas iam se encontrar, não é? Sim. Pois é, então retas paralelas nunca se encontram. Muito bem. Por isso que aquilo ali é um trapézio, não é um paralelogramo. E aqui tem umas coisas que não são nenhum nem outro, a gente ignora sucintamente. Muito bem, meu amigo, tu vai ter prova amanhã? Amanhã não, quarta-feira. Ah, quarta da semana que vem, então. Sim. Ah, que coisa boa, tem tempo ainda. Muito bem, aqui tem umas coisas bem interessantes. Eu vou fazer os desenhos aqui, eu vou te pedir só para fazer o último. Desenhe um quadrilátero qualquer. Então, isso é um quadrilátero qualquer. Tem 4 lados, concorda comigo? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer um paralelogramo. O clássico dos clássicos é esse aqui. Falou de paralelogramo, lembra disso, né? Sim. Mas eu estava te mostrando, um quadrado é um paralelogramo. Um retângulo, um losango, tudo paralelogramo também. Fiz mais de um desenho para ti aí, ó. Agora uma coisa que seja um trapézio. Então isso aqui é um trapézio. 4 lados, só que com 2 apenas paralelos. Tem o trapézio que nem o trapézio do nosso corpo, que é uma coisa assim. E por aí vai, né? Tem vários trapézios aí, meu ficou meio mal desenhado, mas só para pegar a ideia. E agora vem o bicho de 7 cabeças. Será que você consegue desenhar um paralelogramo que não seja... Desculpa, será que tu consegue desenhar um quadrilátero, ou seja, algo de 4 lados, que não é nem paralelogramo e nem trapézio? Consegue pensar em algo que não seja nenhum dos dois? Mas tenha 4 lados? Não. Você acabou de ver uns aí. Ah, Você tem memória de peixe? É isso aí. Tudo isso aqui são objetos com 4 lados que não são nem paralelogramos nem trapézios. Sim. Qualquer coisa bem mal desenhada é um desses. Ok? Ok. Muito bem. Perceba que nesse assunto aqui, a menos que eles te peçam coisas envolvendo ângulos, não tem conta, né? Então, tem umas questões teóricas aqui que eu acho que não é o que eu devo te ensinar. Eu devo te ensinar umas coisas mais assim, não acha? Com continhas. Ah, essas Concorda comigo? continhas iam cair, essas continhas. Vão cair? Pode crer. Muito bem. Bem, quando a gente está falando de geometria na matemática, é muito importante que você faça desenhos, tá bom? Sim. Então, eu vou fazer 95 antes só para aumentar essa tua... esse início do conteúdo, que tem mais a ver com desenhar do que qualquer coisa. Então eu vou fazer uma e tu vai fazer outra. Tá. Bem, eu vou fazer a 95 aqui. Deixa eu colocar no meu quadro. E eu vou fazer 95A, tu faz a B e assim nós vamos. 95, quadrilátero que você desenhou no exercício anterior é um caso particular. Mas a propriedade que eu falei sempre, que a propriedade é essa aqui, ó. Em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas dos ângulos internos é 360. Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu uma frase parecida com essa aqui, mas para um outro polígono, o triângulo, né? A gente fala o tempo todo que a soma dos ângulos de um triângulo é 180, lembra disso? Sim. Lembra bem disso, né? Pois é.
E para o quadrilátero, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. O quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Ok? Ok. Agora, se você esquecer disso, né? É só você pensar num quadrado. Um quadrado é um quadrilátero. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Daí tu lembra que 9 vezes 4, 36, então, né? Aqui tem que ter 360 graus, concorda comigo? Sim. Então é uma forma de tu lembrar, tá bom? Tá bom. Agora, caso tu esqueça, né? Vamos torcer para que você não esqueça. Bem, continuando. Se um quadrilátero ABCD, poxa, tinha um aqui, acabei de apagar. O ângulo A mede 45, B mede 100, e o outro mede 48, então B mede, olha só, o tipo de conta que a gente já estava bem acostumado a fazer com triângulos, né? Mas eu vou desenhar um quadrilátero todo zoado aqui e vamos ver se a gente pega essa ideia, tá bom? Eu vou fazer mais ou menos, tá? Aqui é 45 graus, aqui é 100 graus, aqui é 48 graus, mais ou menos, eu tô fazendo bem mais ou menos, tá? Sim. Tá bom? Então vamos colocar aqui as coisas que ele nos informou. Eu quero que você faça muitos desenhos nessa aula, tá? Desenho salva demais na prova, só eu sei o quanto. Então, esse é o nosso ângulo A, que mede 45. Vamos lembrar que a soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar 360. Grava isso, lembra disso. Agora o B mede 100. Então esse aqui é o B, eu fiz um desenho legal, ficou parecendo que mede 100 graus. Agora, aqui em cima, ele é o nosso C e mede 48. 48. E agora ele quer saber quanto mede o D. Quem que é o D? O D é o cara aqui embaixo, sacou? Sim. E aí, como é que você vai fazer para encontrar o valor do D? Lembre-se dessa frase aqui. Eu somaria as medidas dos graus Uhum. e subtrairia por 360. Perfeito. Então, se tu fizeres aí e me dizer qual é a resposta, eu agradeço. Calma, desculpa, fiz errado aqui. Sem pressa, o importante é fazer certo, não se preocupe. Cento e 167 graus? Não tem ideia. Vamos ver. Parece uma resposta bem razoável. Eu gostei da sua forma, mas eu vou fazer um pouquinho parecido, mas na prática tem que dar a mesma resposta. Como a gente sabe que a soma de todos os ângulos tem que dar 360, então eu vou escrever todos os ângulos aqui e vou dizer que todos eles somados têm que ser igual a 360, ok? Sim. Bem, se tu fez de outro jeito, não tá errado, não tem problema. É só um jeito que eu acho mais didático. O B vale 100, certo? Certo. O roxito aqui vale
48, e o D é quem nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar o valor desse ângulo para que a soma de todo mundo dê 360, uma vez que é um quadrilátero. Bem, vamos fazer a soma então. Quanto que é 45 mais 100 mais 48? Bem, eu posso pensar que 45 mais 48 é 90 mais 3. Porque 48 é 45 mais 3, concorda comigo? Sim. Daí fica fácil somar 45 com 45, dá 90 mais 3, 93. 93. Então eu faço desse jeito. Não fico fazendo na ordem que aparece, que às vezes a ordem que aparece não é uma ordem muito boa. Então, 93 mais 100, 193. Portanto, 193 mais D é igual a 360. Então, igual a tiazinha lá da quarta série ensinou, quando a gente quer encontrar o valor de uma letra, a gente tem que jogar para o outro lado todo mundo que tem número. Do lado esquerdo vai ficar só a letrinha, certo? Certo. Então, o 360 já está do lado direito, permanece lá sem fazer nada. E o 193, como ele é positivo, foi para o outro lado negativo. Concorda comigo? Concordo. Lembra bem disso, né? Quando troca de lado, troca de sinal. Troca de operação, melhor dizendo. Sim. Sabe que esse negócio de trocar de sinal é só no Brasil que a gente fala. Eu moro aqui em Portugal, ninguém fala trocar de sinal aqui. Um dia eu te conto por quê. Agora eu quero que tu faça aí 360 menos 193, por favor. Quando fizer, me diz quanto é que dá. 167. Ah, é? Eu penso Eu que é. tô confiando aí, cara. Eu tô confiando, mas parece que é mesmo. Muito bem, muito bem. Aí, ó, encontramos o ângulo, 167. Vamos recapitular. A gente sabe, a gente já viu que qualquer quadrilátero, qualquer quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, qualquer um que tenha 4 lados, a soma dos ângulos internos é 360. Ele falou alguns ângulos pra gente, e a gente desenhou, ó. Não ia ter ficado tão claro se a gente não tivesse desenhado, concorda comigo? Concordo. Talvez a gente não tivesse visto as coisas também. A soma de todo mundo tem que dar 360. Daí é só substituir os numerozinhos e não errar continha boba, né? Beleza? Beleza. Então tá bom, mano. Agora eu fiz essa. Você também fez, né? Mas claro, com a minha ajuda. Agora eu quero que você pense sobre a B. Estamos ainda a falar de quadriláteros. Eu vou colocar a B aqui. O que é isso? O que é isso? Deixa eu copiar direito. Eu vou colocar a B aqui. E tu tentas fazer aí sozinho, se tu ficar viajando. Nossa, cara. Às vezes esse programa dá esses bugs malditos. Eu vou ter que fechar rapidinho, tá? Tá bom. Que ele para de salvar as coisas. Deixa eu abrir de novo. Daí eu vou querer que tu faça a B ali, tenta fazer a B também. Desculpa, não entendi. Eu quero que você tente fazer o problema B aqui, ok? Tá. Veja que nós estamos falando de quadriláteros ainda, então tem todas essas regras que a gente estava conversando aqui em cima. Eu vou deixar aparecer. Eu acho que tu consegue ler bem, né? Sim, consigo. Ele quer saber quanto mede o ângulo, né? Lembra que todo mundo tem que ser igual a 360. Qualquer dúvida, fala, tá? Tá. Ângulos retos são aqueles que medem 90 graus, né? Exatamente, ângulo reto é um sinônimo para 90 graus.
É, a resposta da B seria 114 graus. 114, eu vou fazer bem rapidão. Vamos ver se você está certo, tá bom? Tá bom. Se um quadrilátero tem dois ângulos retos, ou seja, 90 mais 90, e tem um outro com 66. Vai ter um terceiro, que a gente quer saber a resposta, e como é um quadrilátero, tem que dar 360. 90 mais 90 é 180. Menos 360, 180. Então vai ficar D igual a 180 menos 66. 180 menos 66 é a mesma coisa que 180 menos 60 menos 6. Para não precisar usar calculadora, eu acho que esse tipo de coisa ajuda, né? Concorda comigo que menos 66 é menos 60 menos 6? Sim. Aí, ó. Daí facilita um pouco, né? Porque fazer 160 menos 60 dá 120. E 120 menos 6, né? Dá 114. Eu não lembro de tu ter dito isso. Ou tu tinha dito 114? Tinha dito 114. Ah, então tava certo. Maravilha. Sim. Minha memória não é das melhores também. Show, cara. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer mais uma. Eu quero ver um pouco mais do conteúdo. Se tem alguma coisa que te interessa no resto do conteúdo. Ah, essa 96A é muito boa. Ela é muito boa. Ela tem um monte de detalhes interessantes. Vamos tentar fazer ela, tá? E depois vamos para a potenciação. Tá bom. Tu é daquelas escolas que tem uma matemática que é só geometria e outra matemática que é só contas, assim, álgebra? Não, não, é tudo junto mesmo. Tudo junto? Estranho ter uma prova com esses dois assuntos. Achei bem estranho. É, tem com os dois assuntos mesmo. Poxa, quebradeira, hein? E aí, como é que É, resolve essa? Tem ideia? considere cada um dos quadriláteros abaixo e se determina o valor de cada das medidas dos ângulos internos. Eu acho que eu lembro como que faz. Não lembra? Que eu acho que eu lembro. Ah, isso é ótimo. Eu acho que teria que somar todos os ângulos x, por exemplo, x mais 2x, 3x, mais 3x daria 6x mais x, 7x. Aí pegaria os 360 graus e dividiria. Não, calma. Seria 7x. 360 seria dividido por 7. Aí x daria esse valor. E como 2x é 2 vezes x, aí somaria ou diminuiria do Então ângulo. vamos focar em encontrar o valor do x. Se eu entendi bem o que você falou, nós temos que somar todo mundo e dizer que é igual a 360. Daí, isolando o x, a gente encontra o valor de x, é isso? Isso, Maravilha. Então, tu podes fazer isso, por favor, some aí tá bom. e me diga quanto dá o valor de x, por favor.
Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que isolar x é como se fosse o beabá da matemática. Isolar x é fundamental. Tu não consegue resolver uma conta sem isolar x, isolar a letra, saber muito bem isolar a letra. Então, foco nisso aqui. Então, quando você chegar na resposta, me fala. É porque eu tô em dúvida se daria conta quebrada, porque Pode ser que dê, né? Afinal de contas, tem divisão aí em algum momento. é, x seria 51,402. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se você fez o que a gente conversou, você somou todos os ângulos e disse que é igual a 360, certo? Certo. Então, 2x mais 30, mais esse aqui, que é o 3x menos 20, mais esse, tudo isso somado tem que dar 360, concorda comigo? Sim. Muito bem. Então vamos encontrar o x, mas eu vou te falar, essa aqui é a maneira mais difícil de encontrar o x. Depois eu vou te mostrar a maneira fácil. Primeiro eu vou marcar todo mundo que tem x, porque isso vai ficar do lado esquerdo, e quem não tem x vai ficar do lado direito mesmo. Então, 2x, 3x, 6x, 7x. Agora olha só que interessante, aqui vai ficar 30 menos 20 é 10. 30 menos 20 é 10, então o 10 vai passar lá para o outro lado, como era 10 positivo, vai para o outro lado negativo. Concorda comigo? Sim. Então, eu acho que você percebeu que você já cometeu algum erro, né? Mas deve ter sido um erro de soma, de subtração. Faltou confiança e atenção. Porque uma conta como essa você sabe resolver, né? É. O que acontece é que vocês ficam muito com falta de confiança. Tem que confiar, pô. Você faz essas contas aí desde a quarta série. É verdade. Confie. Ninguém consegue resolver uma conta bem se não tiver confiança. Sério, é o mais importante que saber a matéria. Bem, agora tu tem que fazer 350 dividido por 7. Isso é 50, né? Porque tu pode ignorar por hora o zero. Pensa só nisso aqui, né? Na tabuada do 7, a gente sabe que 7 vezes 5, 35, não é mesmo? Sim. Então tá aqui o 5 e aqui o 0, 50. Beleza? É verdade. Então tu chegou numa resposta próxima. Por isso que eu acho que você, em vez de somar alguma coisa, você subtraiu ou o contrário. Então, cuidado, beleza? Tente refazer depois com mais cuidado. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Isso aqui é um paralelogramo, ou seja, ele tem lados iguais e com o mesmo ângulo. Isso é um paralelogramo. Lados paralelos. Ser paralelo significa ter o mesmo ângulo, certo? Certo. Isso significa paralelismo, mesmos ângulos. Esse lado, obviamente, é igual a esse, até o x está nos mostrando isso. Mas mais interessante aqui para encontrar o que a gente quer, que é encontrar o x, é que esse lado é igual a esse, entendeu? Sim. Então esse ângulo é igual a esse. Então, em vez de todo esse trabalho que a gente fez aqui, que não está errado, essa aqui é a resposta certa para o x mesmo, a gente podia ter simplesmente, para ter sido mais rápido, igualado essas duas equações. Porque eu acho que você concorda comigo que esses ângulos têm que ser iguais, né? Sim. É paralelogramo, então o ângulo tem que ser igual, sacou? Então eu quero que você agora encontre aí a mesma resposta. Nós já sabemos que tem que ser 50, né? Veja, eu estou igualando os ângulos, tá vendo? Estou igualando esse e esse. Esses dois têm que ser iguais. Então agora, aqui está a equação. Eu quero que você isole o x nessa equação, beleza? Me diga qual é o valor do x. Beleza. Hum,
Nossa, deu um jeito bem mais fácil. E chegou na mesma resposta, né? A mesma resposta. Pois é. Para você ver como a matemática é, né? Vários caminhos te fazem chegar na mesma resposta. Às vezes tem um caminho bem fácil ali que tá embaixo do teu nariz e tu não percebe. É. Sacou? Então, é isso, mano. Paralelogramo, ângulos iguais, você iguala, e é isso. Veja que nessa vez foi possível, né? Poderia não ter sido possível. Foi possível porque, bem, foi. Eu não quero entrar nos detalhes do porquê foi, mas, por exemplo, aqui não daria certo, né? Porque é x igual a x, beleza, e daí? Entendeu? É. Não serviria de nada essa informação, mas na outra, basicamente porque as equações são diferentes, né? Foi possível igualá-las e encontrar um valor de x. Muito bem. Não quero entrar muito em detalhes, mas é isso. Provavelmente você vai cair algo muito parecido com isso na sua prova. Bem, eu vou salvar aqui e agora a gente pode ver um pouco de potenciação, concorda comigo? Sim. Legal. Então eu vou agora abrir o livro ali, na parte de potentiations. Que é isso, meu Deus? Meu Deus, não é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. Tá bom. Então, salvou. Depois eu te mando, não se preocupe com isso. Ok. E agora vamos olhar o livro na parte de potenciação. Eu acho que é muita coisa para uma hora de aula, mas é bom para eu ver como é que você está nas duas matérias também, tá? Então eu vi que você está bem aqui em geometria, só falta alinhar alguns detalhes, polir alguns detalhes, tá bom? Então não se desespere. Continue fazendo as tarefas que o professor mandar, que isso vai ajudar bastante. Então, potenciação para o 8º ano. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui no sumário. Expressões algébricas, ângulos, cálculo algébrico. Potenciação não é um assunto do 8º ano, mas é um assunto do 9º. Então a gente pode usar o livro do 9º, beleza? Beleza. Apesar de ser do 9º, é a matéria que tu tá precisando para a prova. Então não tem maiores problemas. Deixa eu pôr aqui. Então é isso aí. É o primeiro assunto, por sinal. Aqui, ó. Potência e raízes. A princípio já era para ter sido visto algumas coisas, então quando ele começa com uma revisão vai ser maravilhoso. Vamos lá. Ó. Cara, potenciação serve para o seguinte, para você conseguir resolver multiplicações de forma mais rápida, ok? Matemática tem disso, tem equações que você usa para resolver outras coisas de forma mais rápida. Por exemplo, a multiplicação você usa para resolver somas de forma mais rápida. E a potenciação você usa para resolver multiplicação de forma mais rápida. E assim vai. Então, claro, né, isso que eu falei é algo bem bobinho, mas já dá para dar uma ideia boa aí do que vem pela frente. Uma coisa muito interessante, você já deve ter reparado, é que os números com potências, eles são muito grandes normalmente, né? Por exemplo, esse número aqui, 2 elevado a 63, é um número tão grande, que não dá nem para falar o nome dele. Ele é muito grande, ok? 2 elevado a 63 é quase a quantidade de átomos do universo, pra tu ter ideia. Nossa. É muita coisa. E ele tá mostrando isso aqui porque é a história desse Sheik aqui, ou qualquer coisa do gênero, que disse que o carinha pediu uma coisinha só pra ele, ó, a única coisa que eu quero aí do serviço que eu fiz pra ti é que tu me dê o dobro de sementes para cada casinha aqui do tabuleiro de xadrez. Daí o cara pensou, tranquilo, né? No começo aqui é tão pouquinho semente, só que quando chega na casa, na última casa, daí chega no 2 elevado a 63, porque é o dobro do dobro do dobro do dobro do dobro, entende? E daí Entendi. esse númerozão aí que, como eu havia dito, é maior que a quantidade de átomos do universo. Muito bem. Vamos revisar aqui alguns detalhes importantes, depois eu vou te mandar uma tabela. Acho que vai ajudar bastante com regras de potência. Mas algumas delas você deve ter visto recentemente. Por exemplo, esta aqui, olha só. O que significa o númerozinho aqui em cima, né? Por exemplo, 3 elevado a 2. O 2, ele não aparece na conta. O 2, ele só te indica
a quantidade de vezes que você vai repetir a multiplicação, sacou? Então, como tem um 2 ali em cima, vai ficar 3 vezes 3, 2 vezes. Sacou? Entendi. É isso. O 3 elevado a 3, então, é o 3 vezes. Eu sei que tá ficando meio redundante falar, mas é isso, né? Então, 5, por exemplo, 5 elevado a 4. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes, né? Então, não cometa o erro que todo mundo comete. O que me deixa assim maluco. Porque as pessoas olham isso e pensam, é 5 vezes 4. Pô, se fosse para ser 5 vezes 4, tu escreveria 5 vezes 4. Não é? Aqui tá errado, entendeu? Não faz sentido nenhum. Beleza? O 4 não aparece, ele só indica a quantidade de vezes que você vai repetir a base. Esse número ali da parte de baixo a gente chama de base. E a parte de cima é o expoente. Beleza, entendi. Então é de boa, é só isso mesmo, não tem muito segredo. Nesse comecinho é assim. Então aqui ele está mostrando que tu pode fazer essa conta com letra também. Pode Sim. repetir a letra. Uma coisa que vai aparecer muito aí logo logo é x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 5, coisas assim. E é isso. Então aqui ele está te mostrando que tu tem que simplesmente n fatores, porque o número é n ali na parte de cima. E se for 1, então é um caso um tanto especial. Porque eu costumo falar que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, por exemplo, o ano que a gente está, 2023. 2023 é a mesma coisa que 2023 elevado a 1. Não muda nada. Tá bom? Então, é só uma outra forma que às vezes é importante. Às vezes é importante você colocar aí desse jeito. Bem, agora outra coisa que tem que decorar, tá bom? Eu quero que você anote tudo que tiver em Casas Rosas aqui. Quando eu terminar de anotar essas duas coisas que estão em Casa Rosa, você me fala. Tá. Terminei. Ah, é? Então tá bom. Então você agora sabe quando está elevado a n, repete a base, uma multiplicação, quando está elevado a 1, é simplesmente o que está na base. Agora, quando está elevado a 0 é uma coisa meio estranha. Qualquer número, qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Qualquer coisa. Então ali está mostrando que a elevado a 0 é 1. Tá bom? Então tu tem que decorar isso, tá? Porque eu poderia te explicar o porquê. Só que isso demandaria muito tempo. Acho que não vale a pena. Então, por hora, decore. Eventualmente eu te digo o porquê, mas por hora decore, tá bom? Tá bom. Então escreve aqui o que tá nessa caixinha. Depois que tu escrever, me fala. Já escrevi, já. Ah, que pessoa precavida. Então, outra coisa que aparece com muita frequência são esses casos de expoente negativo. O expoente negativo a gente costuma resolver colocando ele para baixo de uma fração. Ou o contrário, às vezes tu tem uma fração e quer escrever sem fração. Aí tu coloca para cima aqui com o sinal de -1. Na prática, eu gosto disso aqui, ó. Anota esse, que esse é mais legal, tá bom? Claro. Então, se anotar aí, me fale. É muito importante ter isso aí que tu tá anotando sempre em mãos, porque a gente usa muito essas propriedades, tá bom? Tá bom. Essas propriedades é que nem aquelas regrinhas que a gente aprende de português, do tipo, antes do como é que é? Antes do P e do B vem o M, aquelas coisas assim, né? Ambulância, por exemplo. Ambulância.
Por que é M aqui não N? Porque aqui tem um B, certo? Certo. Então, essas são regras para a gente poder se comunicar no português. Aqui são regras para a gente poder se comunicar na matemática. Então, é a mesma lógica. Beleza? Então, essa regra está me dizendo que quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu posso simplesmente colocar ele para a parte de baixo de uma fração. Isso é bem legal, isso facilita a nossa vida aí. Sim, facilita bem. Várias vezes facilita. Show de bola. Então tá bom, que bom que você escreveu. Agora, vamos para a próxima, meu caro. Vamos para a próxima. Aqui tem alguns exemplos, né? Às vezes a gente aprende melhor com exemplos. Então tá aí, depois novamente eu posso te mandar esse livro. Mas eu acho que a gente pode seguir. Eu quero que tu faça alguns exercícios primeiro, para depois eu falar de propriedades, tá bom? Então, vamos começar com uns bem de leve aqui, parecido com esses exemplos. Eu vou querer que você me diga a resposta de algumas continhas aqui, tá? Tá. Acho que mais duas só tá ótimo. Chegando nas respostas de todas com confiança, não precisa ir rápido, com confiança você me fale. Tá bom. Esse último número é qual? 1531. Elevado a quanto? Nossa, tá tão feio assim? Não, é que eu não consegui ver. Agora sim. Ok. Dois terços daria 8. 2 elevado a 3, tem que falar. 2 elevado a 3. Ou 2 ao cubo. 2 terços é a fração lá. 2 terços. Beleza, essa tá certa. 2 ao cubo é igual a 8. 4 ao quadrado é 16. Isso, 4 vezes 4, 16. 2 elevado a 4 é 16 também. Isso foi só uma coincidência, tá bom?
Tá bom. Às vezes dá essas coincidências, mas tipo 8 elevado a 9 é diferente de 9 elevado a 8. Então, mas nesse caso é uma coincidência. 5 elevado a 4 dá 625. 17 elevado a 0 é 1. E 1531 elevado a 1 é 1531. Maravilha, tudo certo, nota 10. Nota 10, nota 10, nota 10. Claro, aqui é só o berçário da potenciação. Agora vamos para o jardim de infância, que é ver as propriedades de operação. Né? Você viu ali as propriedades das potências em si, só que às vezes as potências se multiplicam, elas se dividem, aparecem coisas elevadas nas potências. Então tu Elevado, tens que elevado. o elevado do elevado, exatamente. Então tu tens que ter tudo isso aí em mente, tá? Portanto, aí nesse lugar que você está escrevendo as coisas que eu te pedi, eu quero que você escreva também todas essas regras aqui, beleza? Tá bom. Ok. Ah, é? Ok, ok. Então tá bom. A gente tem essas operações e agora a gente vai operar. Vou fazer algumas antes de terminar a aula. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte, ó. Na multiplicação de bases iguais, veja que é a mesma letra na parte de baixo, você soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, você diminui o expoente de baixo, ou o segundo cara, né? Porque aqui não tem embaixo, mas normalmente a gente escreve essa coisa aqui, ó, dessa forma. A elevado a m dividido por a elevado a n. Sim. Então, tu tem que diminuir o cara de baixo, ou o cara do lado, né? Sim. Essa regra aqui é o seguinte: potência de potência multiplicam-se as potências. Então, se tu tem uma coisa que tem um expoente, tá? Outro expoente fora ali, você pode simplesmente, né, multiplicar essas potências aí para não ter problema. E no final, ele está te dizendo aqui que se você tiver caras com bases diferentes, números diferentes na base, mas o expoente aqui é o mesmo, você pode fazer separado. Às vezes é melhor, veja, são ferramentas, você utiliza o que tiver que te ajudar, tá? Sim. Show. Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora, cara, vamos para alguns probleminhas. Bem,
eu vou fazer o B. E para o fim da aula eu vou querer que você faça o A. Então eu vou fazer o B aqui. Veja que ele tem X, tem um monte de coisa. E é isso. Vamos usar as propriedades que a gente aprendeu, né? Na multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então aqui dentro vai ficar x, a base todo mundo é x. Então vai ficar x elevado a 4 mais 2 mais 3. Veja que eu só mexi com os caras de dentro. Sim. Então aqui fora eu ainda tenho que manter o quadrado. E aqui, olha só, já vou resolver isso aqui de uma vez, né? Eu acabei de falar para você que potência de potência multiplicam-se as potências. Sim. Então, vai ficar x elevado a 4 vezes 5, certo? Certo. Certo. E agora a gente vai somar ali dentro, né? 4 mais 2 mais 3 é 9. 9. E como esse 9 é a potência com potência, multiplicam-se as potências. Sim. E aqui vai ficar, então, multiplicação de 4 vezes 5 é 20. Muito bem, então a gente até pode escrever isso aqui, ó. O cara de cima não é 18, x elevado a 18, porque 9 vezes 2 é 18. E aqui embaixo, x elevado a 20. Agora é aquela história, na divisão de bases iguais, você diminui o expoente de baixo. Então, cuidado. O expoente de baixo é maior que o de cima. Vamos fazer o quê, né? Se é maior, é maior. Vai ficar na dívida aqui. Então, a resposta final é menos 2. Beleza? 2. Beleza. Então, note que o livro, ele trata isso aqui como uma revisão, né? Eu acho que você começou a estudar isso agora, então não se preocupe tanto, né? Se não conseguir fazer, mas eu acho que você consegue. Vou deixar isso aqui como exemplo e vou colocar um A para você resolver. Note que ali já está com a respostinha. É o spoiler, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui, tá? Tá. Então vou deixar aqui para você fazer, aparecendo o que eu já fiz para você usar como referência. Tá bom? Tente fazer. E nós temos um pouco de tempo aí para você tentar fazer. Enquanto isso, eu vou no banheiro. Tá bom. Você tem todas as regras aí. Na volta, você me diz quanto deu. Muito bem, meu caro. Chegou em algo? Sim. Quanto? 2 ao quadrado. Pô, você é um monstro.
Legal, cara. Ó, de fato, né? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 6 é 2 elevado a 10. Que vai ficar dividido por 2 elevado a 5 mais 3, que é 8. Como é uma divisão, diminui, não é? E Sim, 10 menos 8 é 2. Perfeito, cara. Nota 10, parabéns. Gostei de ver, você está bem na matéria. Tomara que você tire 10 na prova. E se precisar, tô aí para te dar mais aula, tá bom? beleza, Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando o link. Esses arquivos aqui já vou mandar também, beleza? beleza. Tchau, tchau, valeu. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, você também.